só jogava pra valer. Não fazia roupas de bonecas, nem tampouco comidinhas com as garotas do meu bairro, que era natural. Subia em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos era esse o meu mal. Com a mania de garota folgazã, em toda parte que eu passava encontrava um fã. Quando havia festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar. Assim vivendo, ouvi meu nome ser falado em todo canto, em todo lado, até por quem nunca me viu. E hoje a minha grande alegria é cantar com cortesia para o povo do Brasil. Teco, 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 teco na bola de gude era o meu viver. Quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupas de bonecas, nem tampouco comidinhas com as garotas do meu bairro, que era natural. Subia em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos era esse o meu mal. Com a mania de garota folgazã, em toda parte que eu passava encontrava um fã. Quando havia festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar. Assim vivendo, ouvi meu nome ser falado em todo canto, em todo lado, até por quem nunca me viu. E hoje a minha grande alegria é cantar com cortesia para o povo do Brasil. Teco, 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 teco na bola de gude era o meu viver. Quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupas de bonecas, nem tampouco comidinhas com as garotas do meu bairro, que era natural. Subia em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos era esse o meu mal. Subia em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos era esse o meu mal. Subia em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos era esse o meu mal. Gente, eu tô aqui hoje com Mariana Baltar. Mariana é uma cantora da Pesadíssima, que tem uma linda voz na garganta e é cheia de samba no pé. Bailarina e cantora. Pô, prazeraço ter você aqui. Obrigado pela presença. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. Estou muito feliz com o teu convite. Que bom, que bom. Mariana, eu conheci a Mariana na Suécia. Não foi, Mariana? Foi. Você se conheceu lá. Programa de intercâmbio que a universidade, que a Unirio estava fazendo com a Universidade de Örebro, que é a universidade que eu dou aula lá. E a Mariana foi através desse intercâmbio, junto com o Josimar, né, que é o violonista barra Pesadíssima, sete cordas, o rei do choro e de tudo mais. E a gente se conheceu lá e foi também uma situação inusitada, que a gente acabou de se conhecer há pouco tempo. Eu estava dando um curso lá de música brasileira e eu falei, Mariana, pô, dá um curso aqui pra rapaziada, porque é bom sentir a música no corpo, né? Como você é bailarina, aí você falou que tinha uma coisa de aula de samba, e eu lembro que eu fui lá aprender a sambar contigo, foi uma delícia fazer aquela aula. E é bacana essa coisa de juntar a música, o canto, mas também com o corpo e com a forma. Fala um pouquinho do seu trabalho, as coisas que você faz, que você usa um pouco disso. Eu venho originalmente da dança, né? Eu fui bailarina profissional há muitos anos e a minha ligação com a música, ela é tudo tem a ver com a dança. Na verdade, a minha primeira oportunidade profissional de cantar sozinha, quem me deu foi Paulo Moura. Olha que bacana. E o Cliff Corman. Eles tinham um projeto chamado Gafieira Dance Brasil. Ah, eu lembro desse projeto. Que estreou em Nova York. E eles não tinham grana para levar um cantor, mas tinha um casal de professores de dança e que davam aula e dançavam durante o show. E aí o Cliff viu o Cliff Corman, grande pianista. Meu parceiro, inclusive, a gente tem um livro que a gente escreveu junto sobre ritmo brasileiro. Pois é, eu sei. E então o Cliff falou, você não quer cantar algumas músicas? Caramba, tremi nas bases, porque assim, do lado do Paulo Moura, e foi uma grande oportunidade para mim. E são as duas grandes paixões assim, da minha vida, né? A música e a dança. E hoje em dia... Mas, desculpa, peraí, calma. Sua estreia como cantora foi com o Paulo Moura. Foi, cara. Antes eu já tinha feito backing vocal da Daúde, algumas coisas, mas que foram muito bacanas também. Mas a minha estreia como assim, cantora solo foi. E esse projeto depois foi para Holanda. Não foi exatamente... Enfim, eu viajei com o Paulo depois para Holanda também e fizemos algumas outras coisas. Nossa, que bacana. Juntos. Nossa, realmente... Padrinhaço, né? Padrinhaço. E a companhia onde eu dancei muitos anos, que se chama Companhia Aérea de Dança, que nasceu aérea porque nasceu na lona do Circo Voador, também era padrinhada pelo Paulo. A gente fazia muitos projetos juntos, ele tocando ao vivo e a gente dançando. A gente tem uma história super bonita. Nossa, que incrível. Eu também tive essa honra de ter tocado com o Paulo Moura durante um tempo. Gravei 2 discos dele.
Paulo é genial, né? Genial. É uma escola ali. Nossa. E realmente você ter começado com o Paulo é um pé direito incrível na tua carreira, né? Verdade. Mas de lá pra cá, muita coisa, a água passou debaixo dessa ponte, né? Muita coisa aconteceu. Eu cantei um tempão na noite no Centro Cultural Carioca, de onde eu fui uma das sócias fundadoras. Ah, que bacana. E depois eu descobri que lá tinha sido um dancing, que era o Dancing Eldorado, onde, enfim, que era frequentado pelo Pixinguinha. E aí tem várias histórias. Então as coisas foram se costurando, né? E hoje, bom, a minha carreira... Quer dizer, meu trabalho principal como cantora, mas eu trabalho com direção de movimento de vários outros cantores, músicos, por exemplo, com Piano Orquestra, que é um grupo do Cláudio Dalsberg, as meninas. Então eu faço toda a direção de movimento deles. E é um negócio que eu adoro fazer, porque como eu sou cantora também, trabalhar com outros cantores e com músicos, enfim, eu sei das necessidades técnicas e é um trabalho muito legal. Eu conheço um monte de músico, bom músico, que inclusive com um bom tempo, baterista, assim, que se você botar pra dançar, os caras tropeçam o tempo inteiro, né? Eu, particularmente, sou péssimo dançarino. Não é nada, você foi bem naquela aula. Mas, assim, é uma coisa engraçada você ver que às vezes tem alguns músicos que não tem uma relação do corpo com a música, né? É curioso, mas eu também às vezes tem um descompasso entre, né, a questão do tocar bem e do se movimentar de uma forma mais global, digamos assim, né? Mas eu acho muito bacana esse trabalho de envolver o corpo de uma certa forma para toda e qualquer pessoa, aliás. Acho que dançar é uma das melhores coisas da vida. E dentro desse trabalho de direção de movimento, não é exatamente só a dança. É muito legal porque você trabalha a postura no palco, o que você vai fazer. Muitas vezes as pessoas ficam num show, ficam travadas, não sabem bem o que fazer. E eu acho que o bacana não é... Eu não vou ali ensinar exatamente. Eu acho que eu vou tirar o que a pessoa já tem de melhor e só organizar de uma certa forma, sabe? Que bacana. Porque eu acho que às vezes também pode soar uma coisa mentirosa quando você faz assim, um para lá, um para cá. Eu acho que você tem que perceber, eu acho que o segredo está em perceber o que aquela pessoa tem de bacana. De repente ela faz um pequeno gesto que você pode ampliar, ou uma pequena movimentação, e que aquilo ali é verdadeiro e preenche, né? Cara, esse trabalho é importantíssimo, porque eu acho assim, cada vez mais eu sinto que a música, não que a música não se baste, a música se basta por si só. Mas eu sinto que o consumo da música está cada vez mais ligado com o audiovisual. Cada vez mais. Então, se você vai lançar um disco sem fazer um teaser disso, sem fazer uma faixa em vídeo e tal, é uma coisa que vai ter pouquíssimo alcance, né? Quando você bota no vídeo, bum! E se a pessoa não tem um mínimo de traquejo com o corpo, com posicionamento, né? Se a pessoa tem posições mais rígidas ou aquele negócio de ficar com a mão no bolso, né? Tem umas pessoas que vai cantar e bota a mão no bolso. É tão engraçado isso, né? Não dá para tocar com a mão no bolso, mas cantar tem vários, né? Que você vê enfiar a mão no bolso, é mais por se protegendo. Exatamente. E quando você vai fazer um vídeo, você não tem jeito, você tem que se expor, né? Você tem que se expor, você tem que, afinal de contas, você está fazendo um vídeo. Alguma coisa para as pessoas verem, né? Eu acho que o movimento, nesse caso, ele é uma ferramenta de apoio. Além de funcionar melhor, né? Para a filmagem em si, para como você vai ser visto, mas para o cantor ou para o artista, ele não é mais uma coisa para pensar, ele é uma ferramenta de apoio. Eu vejo assim. Às vezes, até para dar uma nota, você pode, sabe? Porque é no corpo, né? Enfim, tudo aí. Me conta uma coisa, fala um pouco também da tua... Por exemplo, porque eu encasquetei com essa coisa de você ter começado a cantar ali com o Paulo Moura. Eu achei isso muito louco. Foi muito louco. Isso não é no Lincoln Center. No Lincoln Center. No Lincoln Center, um evento aberto, assim, lotado de gente. Mas assim, me fala mais um pouco, como é que o canto chegou na tua vida, assim? Nelson, ele chegou mais cedo, não é possível, né? Eu tenho um outro episódio, um outro capítulo anterior, que eu acho que foi muito importante para isso. Porque, na verdade, eu, como bailarina, trabalhei com vários artistas. E ali eu comecei a querer, digamos assim, mudar de posto. Hoje também, olhando para trás, meus amigos da escola dizem, claro, você tinha uma voz linda, não sei o quê, mas eu não tenho tanto essa memória, mesmo, porque... Obrigada. Porque a dança era muito forte para mim, eu danço desde os 3 anos, e nunca parei. Então, eu tive um capítulo importante nessa história. Eu fui bailarina do show do Jorge Benjor durante, sei lá, 2, 3 anos, não me lembro exatamente o período, eu era bem jovenzinha. E o Jorge me botava para fazer vocal. Aí eu comecei a ficar com vontade, e eu ficava lá com as vocalistas e tal. E aí foi surgindo
aquela vontade veio vindo. Eu fui fazer aula de canto. Foi um período um pouco delicado, porque eu dava muita aula de dança, então minha voz ficava cansada por causa das aulas, e aí eu tive que equilibrar isso. Aí, quando a gente fundou o Centro Cultural Carioca, foi a minha chance de ganhar horas de voos. Depois de um tempo, ouvindo, estudando, eu assumi as noites de sábado lá. Eu cantei 5 anos, todo sábado. Ali... Era um repertório mais de samba, de forrós também, enfim, mas eram 3 sets, eu podia experimentar. Foi ali experimentar repertório, experimentar tudo. Várias coisas, né? E então foi ali foi onde eu ganhei as minhas horas de voo para sair voando sozinha com o avião, eu acho. E foi muito importante. Então, dali... E foi um momento ali do Centro Cultural Carioca, na Praça Tiradentes, ali rolaram shows... incríveis, todo mundo foi tocar lá. Então eu trabalhava, ficava no bar, a gente fazia tudo, né? Era enfim, aquela turma que trabalhava, era dona, mas fazia caipirinha e varria e tudo mais. Então, aquele glamour de ser dono do lugar é só estar na cabeça dos ficava na outros, cozinha, né? Puxando monta-caga para subir comida, descer comida, todas as funções. Então... eu tive chance, além de cantar, eu tive chance de ouvir muita coisa, né? E enquanto eu fui dançarina também, digo assim, enquanto eu dei aula, eu comecei a fazer dança de salão, eu tinha 15 anos. E eu rodei ainda as gafieiras no subúrbio, com muita música ao vivo. Então, uma parte da minha formação, assim, do que eu ouvia do repertório, veio muito dessa fase das gafieiras também, né? Em casa eu ouvia muito MPB, etc e tal, mas esse lance da gafieira... Eu ouvi, ainda peguei Copa 7, sei lá, grandes grupos. Hoje em dia, praticamente você não tem música ao vivo. Tabajara, todo domingo no Circo Voador, eles alternavam. Era Paulo Moura, um domingo e Tabajara, o outro. Então, isso me ajudou na formação. E quando eu fui para o Centro Cultural, eu já tinha uma base de repertório, que eu fui naturalmente ampliando. E ouvindo aqueles shows maravilhosos toda noite, ali também eu aprendi de montão, muita coisa. E me fala um pouquinho, você falou do repertório de gafieira, não sei o quê, porque tem uma coisa também de repertório... Eu acho super difícil escolher repertório. Para mim é super difícil. Às vezes aparecem umas músicas que eu acho que elas caíram assim, me vestiram. É que nem uma roupa que às vezes você acha linda, mas não... Você veste, não é para você. Não rola. E às vezes aquela que você nem achou tão linda, também tem isso. A gente tem que experimentar, né? Eu gosto... Assim, tenho o capricho mesmo de procurar a primeira gravação, se tiver uma partitura. Porque naturalmente, com o passar do tempo e várias pessoas gravando, cantando, às vezes a música vai mudando. Variando. A música vai mudando. E aí você pega o bonde andando. Às vezes, enfim. E são mudanças que às vezes todo mundo sabe, todo mundo canta daquele jeito. Mas eu acho bacana. Todo mundo canta diferente do original. Do original. Mas para gravar, especialmente, eu vou lá no original. Já teve essa coisa de você achar que a música era de um jeito, mas de fato era de outro? Ou você ter costume de cantar de uma forma e descobrir que não era? Eu tive uma situação, tive a felicidade de gravar um programa Som Brasil em homenagem ao Milton Nascimento. Que bacana. E uma das músicas que eu cantei foi Cais. E antes mesmo de eu ter alguma dúvida, eu recebi uma recomendação de que eu só deveria ouvir a gravação do Milton, porque num dado momento as pessoas começaram a gravar um determinado trecho da música, um semitom diferente, e aí várias pessoas, enfim, gravaram dessa maneira. E ele tinha um zelo com esse semitom. Então eu disse, então tá bom, eu não quero saber qual é esse semitom, porque eu pensei, imagina eu com o Milton na minha frente, eu vou ficar nervosa, naturalmente, uma pessoa, um ídolo dos maiores, eu não quero saber. Mas no ensaio, no estúdio, na casa dele, os músicos da banda dele me juntaram, então eu comecei a cantar, e quando chegou no momento do semitom e eles viram que estava certo, eles, tá bom. Aí eu descobri o jeito. E eu estudei a beça, porque na passagem de som ele estava tranquilo. Na hora do cais, o palco dele ficava assim na frente do meu, ele parou, ficou olhando, passou o semitom, ele... que bacana. Ele, enfim, ele é compositor, ele queria aquele semitom daquela maneira, lógico, imagina. Eu tenho um amigo, um pianista chamado Renato Vasconcelos, que ele está fazendo um doutorado dele, e a tese dele é exatamente isso. É muito bacana. O que aconteceu com as músicas após o advento dos real books. A tese do cara é em cima disso. Então o cara vai e escreve a melodia errada, aí a pessoa pega a melodia pelo real book errado,
não se dá o trabalho de checar a fonte e grava. Isso é que é pior, né? O cara grava a partir daquela referência, e aí aquela referência, às vezes, fica mais conhecida do que o original, e dali pra frente a música é outra. Mas é outra mesmo. É outra mesmo. Tem músicas assim, são completamente diferentes. Você fala, pô, nem é a mesma, quase não é a mesma. O Round Midnight é uma que é completamente diferente. Você ouve o Round Midnight no original, depois você ouve a versão do Wes Montgomery, você ouve a versão do Miles Davis, cara, esquece. É completamente diferente. É a mesma música, mas caminhos assim, muito diferentes mesmo. E algumas têm melodias completamente trocadas assim do original. Esse cuidado é super importante, eu né? tenho esse eu acho que o cuidado é bem bacana. Eu tenho esse cuidado, acho que é uma coisa importante, né? Especialmente quando você vai, em qualquer situação, mas gravando, aquilo vai ficar ali, né? Acho que você tem que saber o que está fazendo, porque eu acho que também tem gente que não sabe o que está fazendo. Vai cantar meio sabendo, que... Como é que é a nota? O que é aquilo ali, né? Você sabe uma coisa? Você leu o livro da Elis? A biografia que o menino escreveu? Não, ainda não tive tempo. É maravilhosa a biografia, bem escritíssima e tal. Mas tem uma cena que eu achei incrível, que o cara tá falando que... Ele conta uma história no Canecão, que a Elis Regina, ela ficava olhando para a parede, músicas que ela já cantava há anos, e ela passando, assim, pertinho da parede para poder ouvir a volta da voz, né? Assim, upa neguinho na estrada, upa... Bicho, imagina, a Elis, né? Aquecendo ali, batendo Por isso que ela era Elis. Por isso que ela era Elis. Incrível, acho que é isso, a gente tem que estudar, né? Porque eu acho que essa coisa, no momento do palco, aquela adrenalina, isso é maravilhoso, mas a base tem que ser o estudo, né? Eu estudo a beça. Tento estudar, faço aula e... Atualmente eu faço aula de canto lírico, que é engraçado também, porque parece que eu não sei cantar nada. Muda muito a impostação. Muda, mas tecnicamente... Daqui a pouco ela vai estar cantando assim, ó. Não tem chance. Sacanagem, eu acho que é que nem... Aí alguém me perguntou assim, mas por que você está fazendo aula de canto lírico? É que nem um bailarino contemporâneo que faz aula de balé clássico? Só que tem uma diferença. Eu não comecei cantora lírica. Eu estou indo pegar emprestadas coisas técnicas que eu acho que podem te ajudar. Podem me ajudar. É verdade. E tem muitos detalhes, né? O português não é uma língua fácil. Algumas vogais são difíceis. E aí cai a afinação e você... É por causa da vogal, é por causa dos compositores não sabem disso, mas determinadas consoantes... Por exemplo, nós dois juntos, se for falar juntos, por exemplo. Nós dois juntos... Horrível, né? Agudo com nasal, que é N, M, né? É difícil. É difícil. É difícil. O cara faz um pulo de oitava. Eu junto com você. Mesmo não muito agudo também é. Enfim, também é nasal. Os fonemas nasais são difíceis. Tem vários craques letristas aqui no Brasil, né? Tem o Paulo César Pinheiro, tem Chico, meu Deus do céu. E a gente tem o Aldir. E quando a gente estava conversando sobre o que tocar aqui, você sugeriu uma música que tem uma letra do Aldir. A música é de quem mesmo? A música do Jaime Vignoli e do Luiz Flávio Alcofra. E letra do Aldir. Do Aldir. Genial. Vamos fazer para fechar a tampa aqui? Vamos fazer. Foi um prazeraço receber você aqui. Bom demais. Bate Obrigada. aqui. Parabéns pelo programa. Obrigado. Vamos chamar o Josimar, já que ele está aqui contigo, para dar uma canja? Claro. Soldado do quartel. Também. Esse amor estarei na cruz do meu dia a dia, até a Virgem Maria acha estranho o que eu passei. Por esse amor estarei na cruz do meu dia a dia, até a Virgem Maria acha estranho que eu passei. Meu amor chegou assim, cavaleiro de cordel. Fiquei grávida de mim, gêmeos sim, inferno e céu. O amor me encheu de todo, de queixumes de jasmim, de
atingir, será raio prateado, luar assombrando o monte, cavalo branco assustado, amor velho e mentiroso, feito um caco de horizonte, um incêndio criminoso no manancial da fonte. Meu amor me dará pedra e sangue pra comungar. O amor é meu pastor, tudo me faltará. Sou um barco de segredo, brilhando feito um altar, navegando um rio negro que vai se atirar no mar. Se a aflição me atingir, será raio prateado, luar assombrando o monte, cavalo branco assustado, amor velho e mentiroso, feito um caco de horizonte, um incêndio criminoso no manancial da fonte. Meu amor me dará pedra e sangue pra comungar. O amor é meu pastor, tudo me faltará. Por esse amor estarei na cruz do meu dia a dia, até a Virgem Maria acha estranho o que eu passei. Por esse amor estarei na cruz do meu dia a dia, até a Virgem Maria acha estranho o que eu passei. Nossa, bom demais. Obrigado, Mariana. Obrigada, Nelson. Arrasou. Valeu, Josimar. Aê, Arrasou, cara. valeu, Obrigado. que delícia. Pô, obrigado por terem trazido essas músicas lindas aí, cara. Foi divertido, Arrasou. né? Delícia. Lindas, né? Também acho. Bom demais. É isso aí. Valeu. Peraí, calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo, curte mesmo esse Café lá em Casa, passa lá no benfeitoria.com/Um Café lá em Casa e vem fazer esse café com a gente. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão café. Auê, meu irmão café. Lógico. Os Se o fonemas cara são falar nasalados. Por exemplo, sei lá. Eu pensei numa palavra horrível aqui. O cara vai falar cu. Numa nota aguda. Porque o cu não dá. Não.